Então hoje nós queremos continuar falando sobre movimento. A igreja de Deus não pode parar, né? E o texto base é Mateus 14, do 22 ao 26. É uma história muito legal. Eu particularmente gosto muito dela. É a história de Pedro, quando ele anda sobre as águas. Vamos ler juntos lá então? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Não, exclamaram: "Meu Deus, é um fantasma!" Né? Mais ou menos assim. Gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Eu imagino Jesus muito calmo falando: "Cara, se acalma, eu falei que vinha." Né? Mas a Bíblia escreve diferente. Aí Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Jesus prontamente respondeu: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Eu acho muito incrível esse texto, porque vamos pensar um pouco da onde os discípulos saíram. Jesus e os discípulos estavam no deserto nesse tempo, nesse dia, e foi nesse momento em que Jesus multiplicou os pães e os peixes e eles alimentaram mais de 5.000 pessoas. Então os discípulos eles saíram de um ambiente super, hiper, mega sobrenatural. Foi algo que nunca ninguém viu. Imagina, eles estavam apavorados, eles estavam engrandecidos. Nossa, nosso rei, nosso Senhor, olha o milagre que ele fez. Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus foi despedir o povo, estavam cumprimentando todo mundo, e falou para os discípulos: "Vão na frente, que depois eu vou orar e eu encontro vocês." Jesus avisou eles: "Eu vou encontrar vocês." Claro que nós, nunca paramos para pensar, mas como Jesus iria nos encontrar? Na minha cabeça, se eu fosse um discípulo naquela época, eu ia pensar assim: não, Jesus vai pegar um barquinho e vai vir até nós, então a gente espera ele lá no meio, né? É a coisa mais lógica que pode, porque nós somos lógicos, certo? Mas Jesus é sobrenatural, então isso não funciona. Aí o que aconteceu? Chegou de madrugada, as águas começaram a ficar agitadas, e nós não vamos muito à praia, não conhecemos muito o mar, então a gente não tem uma noção de como é as ondas agitadas, o mar agitado. Mas quando a gente olha um filme de tempestade, alguma coisa assim, a gente vê aquelas ondas gigantes. Eu imagino que era mais ou menos assim. E como não se apavorar numa situação dessas, né? Um barquinho pequenininho perto de uma onda gigante de 10 metros para cima, ou sei lá como era. Imagina, não tinha como não se apavorar, não tinha como não ficar com medo. Aí, não tinha luz naquele lugar. O tempo estava fechado. A luz que se via eram os trovões. Eram os raios que dava, e dava um raio, dava uma onda, e tu estava lá no meio, tu não enxergava nada direito. Aí quando tu olha, um ser caminhando em cima da água, vindo na tua direção. Como não pensar que é um fantasma? Não tem como não ficar com medo nessa hora. Mas o que eu admiro em Pedro, que eu achei muito legal, que Pedro assim: "Meu Deus", e Jesus disse: "Calma, sou eu." E ele: "Então, se é o Senhor, manda que eu vá." Pedro saiu de uma atmosfera de sobrenatural, saiu de uma atmosfera de milagre, e ele sabia que o Deus dele podia fazer isso, ele sabia que o Jesus dele podia fazer isso. Então, se era Jesus: "Eu quero andar também, Senhor, manda que eu vá." E Jesus falou: "Venha." Pedrão, botou o pezão e foi. Isso é incrível, porque ele teve coragem, ele teve ousadia. Ele sabia que o Deus dele era o Deus Todo-Poderoso que podia fazer isso. E nessa história, muitas vezes trazendo para a nossa vida, muitas vezes nós passamos por situações bem complicadas. Jesus vem, opera um milagre grandioso em nós, certo?
Aí você está naquele ambiente sobrenatural, você está naquela vibe assim, nossa, Deus fez um negócio muito top na minha vida. E vem uma situação e você fica, como assim? O que está acontecendo? Cara, o mesmo Deus que operou o milagre é o Deus que está vindo na tua direção. Só que muitas vezes nós não reconhecemos, nós não percebemos e somos tomados pelo medo. E a partir dessa história, nós podemos tirar 3 princípios bem legais para a nossa vida. O primeiro princípio é: tenha ousadia para viver a vontade de Deus. Como a gente viu, Pedro, eu acredito que dentro dele, ele teve medo também. Mas o Espírito que Deus colocou dentro de nós, ele supera o medo, ele supera a dor, ele supera tudo. E ele veio ousadamente e ele disse: viu, Deus, Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá. Pedro não disse: Senhor, o Senhor acha que eu poderia? Ou, Senhor, o Senhor acha que, quem sabe, se eu botar o pé para fora, a água eu não afundo? Não, Pedro disse: ei, Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá, eu quero andar sobre as águas até o Senhor. Pedro foi ousado. E Deus nos deu um espírito assim. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Podemos ver claramente, Pedro foi o único, que se sabe até hoje, que andou sobre as águas. Ele não ficou dentro do barco, porque o que seria a situação normal? Está acontecendo a tempestade. Se você ir para o mar, você vai morrer, certo? Porque as ondas são fortes, não tem como você ficar ali. Então, o barco seria o lugar mais seguro. Aí você fica no barco e você fica orando: Deus, faz essa tempestade passar. Deus, faz essa tempestade passar. E daí você está ali esperando. Mas nós, como cristãos, nós temos um espírito de ousadia, de poder e de amor, o que faz com que nós possamos andar sobre as águas. Em todas as situações que nós vivemos. O barco, nessa história, ela pode representar uma situação que a gente vive. Quem sabe você está hoje passando por uma tempestade, quem sabe você está passando por algo em que você tem que tomar uma decisão, por uma situação de mudança, por uma situação, muitas vezes, de muita dor. E você está ali nesse barco. E você está com medo, você está apavorado, porque o barco é fraquinho e o mar é violento. Mas Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de amor. E nós devemos permitir que esse espírito flua através de nós, permitir que esse poder faça com que a gente possa sair do barco e andar sobre as águas, em qualquer situação, andar para Jesus, andar para perto de Jesus. Nós vivemos há uns 2 meses atrás, há uns 3 mais ou menos, uma situação em que foi bem difícil, foi uma tempestade para nós. Nós chegamos no final de um mês e o Gia é empresário, ele tem uma empresa de projetos. E nós chegamos no final daquele mês e nós não tínhamos nenhum real para receber no outro mês. A gente não tinha nenhuma previsão de entrada, o Jean não tinha nenhum orçamento para fazer, para ser aprovado, o Jean não tinha nada. E nós ficamos, pois é, Deus proverá, né? Mas se Deus nos colocou nessa situação, a gente tem que fazer alguma coisa. E o Jean, eu lembro bem que o Jean se abateu. E eu falo isso abertamente porque ele também fala. E ele ficou bem triste. Mas é verdade, né? Gente, eu vou explicar, né? Aí eu falava pro Gia: Gia, não sei o que, aconteceu isso na igreja. E o Gia: bah, legal. Isso aí. Meu Deus do céu, homem, o que está acontecendo contigo? Nada, estou bem. Ai, homem, né, quando fica triste, Senhor, mulheres, nós podemos ser resposta na vida dos nossos homens. Mas não para dar piti e ser Jezabel, né, queridas? Nós temos que ser bênção na vida deles. Aí o Gia continuou muito triste, já tinha passado uma semana que ele estava bem para baixo, bem desanimado. Eu até cozinhei, e eu não sou de cozinhar, eu cozinhei para ele. E ele ficou, ai, bem bom, mas na próxima vez eu faço. Deus disse: tá bom, tá bom. Aí chegou um dia, eu não lembro, tinha acontecido alguma coisa bem massa aqui na igreja, não lembro qual era a situação. E daí eu cheguei, Jean, não sei o que, isso, e o Jean, legal. Eu falei: ó, cansei. Assim não dá mais, tu tome jeito nessa tua vida e vai falar com o pastor. E daí o Jean me olhou assim: calma. Eu falei: não, cansei, não dá. Vai lá falar com o pastor que assim não dá mais.
Tudo bem que a gente não vai ter um pila mês que vem, mas Deus proverá. Agora vai lá e faça a tua parte. Daí o Jean, assim, tá bom, mandou mensagem pro pastor, podemos conversar? Daí o pastor, sim, pra já, vem cá. Beleza, o pastor deu uma palavra pro Jean, daí eles começaram a conversar e o Jean aos poucos foi se animando. Mas o que aconteceu? O Jean poderia ter ficado dentro do barco, quietinho, e ia chegar o outro mês e nós não ia ter, nem para pagar água, luz, nada. Nós não teríamos. E daí? Mas o que o Jean fez? Foi na pressão? Foi. Mas esse é nosso papel de mulher. Nós devemos animar nosso marido, promover nosso marido e levar ele à direção certa, que é falar com o pastor. Mulheres, peguem o conselho, levem o marido de vocês para falar com o pastor, que o pastor sempre vai dar uma direção, uma palavra de Deus. Amém, né? Glória a Deus pelo nosso pastor. Mas o que isso nos ensina? O Jean poderia ter ficado desanimado, o Jean, quem sabe, teria fechado a empresa, o Jean, quem sabe, poderia ter acontecido 1 milhão de coisas com ele. Mas ele foi, conversou com o pastor, alinhou a vida dele, Deus falou com ele que ele estava colocando a empresa no lugar de Deus, que ele estava colocando, muitas vezes, a empresa no meu lugar, que ele estava colocando a empresa no lugar das coisas da igreja, porque muitas vezes o Jean falava assim, não, mas eu preciso trabalhar. Daí ele vinha na igreja, mas o coração dele ficava lá no trabalho, porque ele tinha que entregar um projeto. Aí Deus falou para ele, filho, vem cá, esse lugar é meu e eu não divido a minha glória com ninguém e com nada. Esse lugar é meu e ele tem que voltar a ser meu. Amém, glória a Deus. Foi bem difícil para o Jean, foi bem difícil, mas eu estava lá com ele. Isso aí, vamos, volta, vem. Nós temos que fazer isso, nós temos que ajudar, é por isso que somos igreja, é por isso que somos família. A gente pega na mão do outro e vai para a direção que é Cristo. Outro é o princípio que essa história nos ensina. Tenha coragem para sair do barco. Eu gosto de imaginar, Pedro estava naquela situação, né? E ele, gente, vamos ser racional nessa hora. As ondas estavam altas. Pisar no mar, modo de dizer, mas botar o pé para fora seria morte na certa. Mas Pedro fez. Pedro foi de coragem. E muitas vezes nós passamos por situações em que você olha para a situação e diz, nossa, não tem como. Não tem como sair daqui, não tem como, eu vou morrer, alguma coisa muito ruim vai acontecer, não tem. Mas nós temos que ter coragem, Deus nos deu um espírito de coragem para nós ir e dar esse passo para fora. Semana passada nós ouvimos sobre planejamento. Eu tenho certeza, eu fui uma das pessoas que eu planejei um monte de coisa para essa semana. Muitas coisas não deu para executar. Mas muitas vezes a gente planeja coisas e a gente não põe o pé para fora para executar. Quem sabe você planejou, não, essa semana eu vou ter meu tempo com Deus regradinho. Por que não fez? Ou essa semana eu vou fazer um jejum forte, porque eu quero crescer com Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Por que não fez? Porque planejou e não fez. Eu me cobro isso, eu falo, eu planejei um monte de coisas, eu queria ter feito um jejum só na água. Não fiz, comi. Não fiz. Me cobrei depois, pensei, por que eu não fiz? Não é fácil, mas nós devemos não só ter ousadia de planejar coisas incríveis, mas nós temos que executar essas coisas. Muitas vezes nós oramos para viver coisas sobrenaturais, para nós viver, Deus, eu quero que o Senhor me use. Muito legal, estamos juntos na oração, mas você tem que estar aqui para ser usado. Você tem que estar à disposição de falar com pessoas para você poder ser usado na vida das pessoas. Não vai cair do céu uma pessoa e Deus vai dizer, cure ela. Então você tem que levantar a mão e orar. É muito lindo a gente pensar, nossa, que lindo, nós vamos planejar. Não, você tem que estar aqui, você tem que estar à disposição. E Pedro se colocou à disposição. Pedro disse, Jesus, se é o Senhor, me diz que eu vou. E eu vou até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus disse, venha, então vem. E hoje Jesus fala para nós, filho, vem, sai desse teu barco, vem, se move. Vem. Você tem que estar em movimento. E se você se colocando à disposição de Jesus, ei Jesus, eu vou, assim Jesus vai poder te usar, assim Jesus vai poder te tirar daquela situação ruim pela qual você está passando. Muitas vezes, né, pode ser a tua zona de conforto.
Muitas vezes pode ser um problemão que você está passando. Muitas vezes pode ser uma tristeza profunda. E uma troca de emprego, né? É difícil trocar de emprego. Ou pode ser, muitas vezes você não está tendo discernimento, você tem que tomar uma decisão, você não está sabendo o que é, o que não é. E você está ali com medo. Se eu decidir para lá, pode dar tudo errado. Se eu decidir para cá, pode dar tudo errado também. Mas se coloca à disposição, Senhor, aonde o Senhor está? Eu quero me mover aonde o Senhor está. Se é o Senhor que está ali, me diz que eu vá, que eu vou. É assim que nós temos que agir. Nós temos que ter essa coragem que Pedro teve. Pedro, ele não foi... Veja, tem outra possibilidade que poderia ter acontecido nessa situação. Ele ter falado, ei Jesus, é o Senhor, então eu estou indo. E ele teria afundado porque Jesus não tinha pedido para ele ir. Mas Pedro esperou. Pedro disse, ei Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá. E muitas vezes nós somos afobados, nós temos aquela coisa de ansiedade, né? Não, porque eu quero fazer, porque é agora, porque eu vou, porque isso, porque aquilo. Porque eu sei que é, porque no meu coração eu tenho paz. Gente, bem sinceramente, em todas as palavras difíceis que Deus me deu na minha vida, em nenhum momento eu tive paz. Eu chorei muito. Tanto que às vezes o pastor me mandava mensagem assim, Kátia, tá chorando? E eu botava assim, tô. Às vezes ele se surpreende, né? O pastor e a pastora, que eles mandam mensagem assim, Kátia, tá chorando? E eu disse, não, venci essa, não tô chorando hoje. Mas o que acontece? Nem sempre nós vamos ter paz. Se Deus te pedir para você sair de um emprego em que é top, para ir para outro emprego que não é tão top, mas é de Deus você estar lá, porque lá você vai ser usado, porque lá você vai alcançar coisas com Deus, você vai sentir paz? E se aquele emprego for bem pior? E se naquele emprego você sofrer? Ai, mas eu não tenho paz. Mas é de Deus você estar lá. Não é de Deus você estar ali e tendo paz. Nem sempre. Outra situação que aconteceu com nós, que foi bem dolorido, que foi nessa vibe ali que a gente estava sem condições, a gente estava apertado, a gente precisava pagar nossas contas. E daí o Jean chegou para o pastor e disse, pastor, não sei o que fazer. E o pastor disse, venda o carro. E o Jean... O pastor deu essa palavra para ele, se eu não me engano, no início do mês. E o Jean ele falou para mim, Kátia, não sei, mas quem sabe vamos ter que vender o carro. Ele não falou para mim, o pastor disse, entendeu? Ele falou, Kátia, quem sabe nós vamos ter que vender o carro. E eu, amém, tá bom. Daí não estava surgindo emprego, não estava surgindo trabalho, não estava surgindo. Ele foi falar com o pastor de novo. E o pastor disse, Jean, é hora de vender o carro. Como ele já tinha dito, né? Aí o Jean, eu não sei, ele ficou com medo de me contar. E daí o pastor e o Jean me chamaram. E eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? E o pastor, Kátia, o Jean queria que eu te falasse. Mas assim, eu sinto de Deus que é para vocês vender o carro. Falei, amém, tamo junto? Quando? Agora? E o Jean me olhou assim, meu Deus, mulher, nós vamos ficar a pé. Aí logo o pastor ajudou. Não, Jean, calma, Deus proverá. Deus vai prover um carro para vocês, porque nós buscamos adolescente, levamos adolescente, buscamos jovem, levamos jovem. E muitas vezes eu preciso de carro, sim, para trazer as coisas para a igreja, e nós só temos uma moto. E daí eu pensei, não, se Deus mandou, Deus vai prover. Isso era numa semana, daí o Gia botou a venda do carro no outro dia, e no outro dia já vendeu. Na terça-feira eu lembro que nós entregamos o carro e recebemos o valor. Na terça-feira é dia de atendimentos, a gente sempre está aqui. E daí o Gia contou para o pastor, celebramos junto. E o pastor, agora nós vamos orar por um carro. E eu, amém, pastor, no tempo certo vai dar tudo certo. Passou 2 horas, o pastor chamou um cara ali para conversar. E ele estava aqui trabalhando, que é o Napa. Ele tem 2 carros. E daí o pastor assim, o Gia está precisando e o Napa assim, está aqui. E eu fiquei, meu Deus, velho, deu 2 horas que nós ficamos sem carro. 2 horas. Gente, em que igreja vocês veem um irmão emprestando um carro? E o Napa não disse, eu quero de volta tanto. Ou tal dia, e vou ter que cobrar um aluguel. O Napa disse, não, tá aqui. E quando vocês puderem me devolver, me devolvam. Gente, isso é Deus.
É Deus. E o Gia estava com medo. E nós estávamos com medo. O que isso representa. Não importa a tua posição. Não importa se você é pastor, se você é líder, se você é diácono, se você é empresário, se você é milionário, se você tem dinheiro. Não importa. Todos nós passaremos por tempestades. Todos nós vamos passar por situações em que nós vamos ter que dar um passo de fé. E nós vamos ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Todos nós. Independente, todos nós temos dor, todos nós passamos por situações assim. Não importa o que nós somos ou deixamos de ser, não permaneça no barco se Jesus está te chamando para andar sobre as águas. Mas só vai quando Jesus te chamar. Se nós tivéssemos tomado essas atitudes antes desse tempo, pode ser que não teria dado nada certo e nós teríamos afundado junto. Mas chegou o tempo certo e o pastor nos ajudou a discernir o tempo certo e nós fomos e ali, Jesus estava ali. Jesus abençoou, Jesus estava nos esperando. Outro princípio que nós aprendemos com esse texto é não tire o foco de Jesus. Quando Pedro saiu do barco, ele estava caminhando. Vamos lembrar o que é uma tempestade, são ondas altas, ventos fortes. É aquela loucura, né? Tudo escuro, você não enxerga direito. E Pedro, ele estava fixo, olhando para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. E ele estava indo, e ele estava conseguindo andar sobre as águas. Ele estava dando passo sobre passo. Mas aqui batia uma onda, aqui batia outra onda. Vinha um vento e quase derrubava ele, mas ele continuava. Vinha outro vento e daí ele começou a sentir a água. E a água estava gelada. Aí ele começou a pensar, a ser racional, sendo que Jesus é sobrenatural. Não tem como entender. Mas ele começou a ser racional e ele dizia, não, isso aqui é impossível, não tem como. E ele afundou. Mas percebam que ele afundou, não porque tinha tempestade, não. Ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Jesus estava lá. Mas ele começou a olhar para cá. A onda era grande, maior do que ele. A água já estava sentindo aqui na canela. E daí que a água bateu e molhou ele aqui do lado. E ele, não, a onda, meu Deus, uma onda. E daí ele veio para cá e veio para cá, afundou. Jesus estava ali. Jesus não estava longe, Jesus não estava... Enfim, não tem como saber o que se passou na cabeça de Pedro naquele momento, mas o que fez ele cair, o que fez ele afundar, foi que Jesus estava lá. E ele começou a olhar para cá, e quantas vezes nós estamos passando por uma situação e Jesus diz, vem, eu estou aqui, e é aqui, é para lá que tu tem que ir. Mas aí o mundo te oferece uma coisa, o mundo te oferece outra, daí vem um amigo teu abençoadíssimo, te dá um conselho do diabo. E você segue aquele conselho. Aí você começa a olhar para cá, mas de canto você diz, não, Jesus está ali. Eu só vou dar um desvio, eu estou indo. Vai afundar. Não tem como você ir para uma direção em que Jesus está, olhar para o lado e não afundar, não tem como. Porque quando Jesus diz vem, é para você vir e fazer o que ele falou. É aquilo. E ponto. Obedece e ponto. Não tira os olhos de Jesus. Não tira o foco, o teu foco, a tua concentração, o que tu ouve, o que tu vê, tem que ser Jesus. Porque se tu começa a ouvir as coisas que vêm daqui, as coisas que vêm dali, tira o foco. Você perde ele, você perde. Você precisa focar em Jesus. E muitas vezes, quando nós estamos em uma situação, o nosso barco é aquela situação, Jesus nos dá uma direção, vai para lá. Beleza, Deus, estou indo para lá. Mas a mesma situação que te manteve no barco, te fez afundar. Não entendi. Simples. Você está pedindo um emprego para Deus faz tempo. Deus, eu quero um emprego assim, assim, assado, eu quero um salário tal, ou eu quero tal bênção, eu quero um milagre, eu quero uma casa, eu quero um carro top, eu quero isso e aquilo. E Deus vai lá e te dá. Está aqui, filho, está aqui. Só que isso começou a virar teu Deus. Isso começou a ser aquilo que te move. E ao invés de tu continuar olhando para Jesus e ser grato por aquilo que Ele te deu, você olha para as coisas que você tem e você se mantém nelas e vai afundar junto com elas. Porque é Jesus que te dá a direção, é para onde Jesus está que você deve ir. Muitas vezes são dores, são situações de perda, são tristezas que a gente não sabe explicar.
mas são elas que nos fazem nos afundar. Só que você pediu, você orou a Deus, Deus me tira daqui. Beleza, Deus te deu uma direção, é por aqui. Mas você gostou de sair de lá e se desvia de Deus. Se desvia do foco, você perde o olhar, você perde a visão, que deve ser Jesus. Muitas vezes a gente passa por situações bem complicadas, né? Bem dolorosas, e a gente começa a dizer, não tem como. Está muito difícil, não vai dar. E você está dando poder a essa circunstância. Você está ali alimentando que você não vai conseguir, Eu fiz isso muito, mas muito. Muitas vezes em que eu estava passando por um momento de muita dor, eu dizia, eu nunca vou sair daqui. Isso está doendo demais, isso vai me matar, isso. E eu estava ali dando poder para a circunstância, dando poder para a minha dor, dando poder para a minha falta de fé, para a minha incredulidade, dando poder para o meu orgulho, que me impedia de me dobrar a Jesus e permitir que o poder dele se manifestasse na minha vida, porque só o poder de Jesus pode nos tirar da situação em que nós estamos. E não existe circunstância nenhuma, que seja grande o bastante que Deus não tenha poder para te tirar dela. Nós cantamos isso agora há pouco. Nós servimos, adoramos e amamos um Deus que é todo poderoso, que é o Deus dos impossíveis, que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Mas nós temos que deixar os nossos olhos em direção a Ele. Pedro, então, afundou e o desespero bateu e ele disse, socorro, Senhor, estou afundando. Jesus não estava longe, Jesus não teve que vir correndo para pegar Pedro. Não, Jesus estava aqui. Puxou Pedro. Muitas vezes nós estamos afundando e nós temos que pedir ajuda. Mas é difícil, né? Porque foi uma escolha nossa. A gente achava que estava fazendo certo, mas não era a vontade de Deus. Nós temos que deixar de ser orgulhoso, irmãos, e pedir ajuda mesmo. As nossas vidas, nós somos família, por quê? Porque um ajuda o outro. Nós andamos juntos numa mesma direção que Jesus. Não sei por qual situação você tem passado, mas Deus está te chamando para andar sobre as águas. Só que quando você botar o pé, tenha fé, creia. Mas se não deu, irmãos, não tem problema. Jesus está aqui estendendo a mão para ti. Peça ajuda. Peça ajuda. Jesus vai estender a mão para ti, vai segurar a tua mão através da mão de alguns irmãos daqui. Através da mão do pastor, que sempre nos ajuda, sempre está aqui, toda terça-feira para atender quem precisar. Para dar uma direção, para mostrar que você errou, como Jesus fez com Pedro. Jesus pegou a mão de Pedro, puxou Pedro e disse, homem de pouca fé. Jesus imediatamente mostrou para Pedro onde ele errou. Você não teve fé, faltou fé. Você conseguiu até um pedaço, mas faltou fé para o resto. Jesus, ele está aqui, ele está estendendo a mão para te tirar dessa situação, para te tirar desse barco. Ele está te dando uma direção, ele vai te mostrar onde ele está e como você deve ir, como você deve chegar até lá. Conclusão, mova-se de tudo que te impede de andar com Jesus. Mova-se com coragem, mova-se com ousadia, mantenha seus olhos fixos em Jesus, aonde Jesus disse que ele estaria. Ele falou que está lá, então fixa os olhos para lá, não olha para o lado, fixa seus ouvidos para lá, ouça só a voz dele, não ouça as vozes que esse mundo oferece. Fixe sua mente, seu coração, a sua vida, fixa em Jesus. E daí, irmãos, vocês vão andar sobre as águas, e vocês vão viver coisas sobrenaturais, coisas incríveis. A vida de vocês vai ser uma bênção e vocês vão abençoar outras pessoas. A vida de vocês será transformada e a partir de vocês, outras pessoas serão transformadas. Mas os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, eles devem estar em Jesus.